23 de novembro de 2019, o Flamengo conquistou a sua segunda Libertadores em cima do River Plate da Argentina, em Lima, no Peru. Então eu venho com esse vídeo perguntar o quão importante foi a conquista da Libertadores para o Flamengo, no ano de 2019. Antes, claro, lembrar você de se inscrever no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like no vídeo porque ele é muito importante. Vamos para a análise, analisar então antes como que foi, a participação do Flamengo nos anos anteriores da Libertadores, como na fase de grupos, nas oitavas de final, nas quartas, nas semis e nas finais da Libertadores. Na fase de grupo recentemente, no ano de 2012, 2014 e 2017, ele conseguiu ser eliminado, recentemente em 2017 pelo San Lorenzo da Argentina também, onde teve até uma situação bem engraçada do Rafael Vaz perguntando o tempo, que faltava para ver se o Flamengo conseguia ali uma reação, mas não conseguiu e foi eliminado. Inclusive naquele ano de 2017, o Flamengo conseguiu chegar à final da Sul-Americana, teve uma boa campanha, mas perdeu para o Independente da Argentina. Nas quartas de final recentemente, 10 anos atrás, não recentemente, não tão recente assim, 10 anos atrás, o Flamengo disputou com a Universidade de Chile e perdeu até com um gol bonito do Montijo, ex-jogador do Botafogo e do Santos. A gente perdeu com um gol dele, e o Flamengo foi eliminado nas quartas. Nas semifinais, antes dessa de 2017, de 2019, o Flamengo chegou em 1984. Foi a última vez que o Flamengo chegou a uma semifinal de Libertadores, onde naquela época a Libertadores tinha um outro formato, era disputado com um outro formato. E nas finais, coincidentemente, o Flamengo disputou apenas os 2 anos, 1981 e 2019, tem uma coincidência aí, só os dois, que o Flamengo conseguiu chegar a uma final de Libertadores e ganhou os dois. Mas então, o que foi tão importante assim para o Flamengo ganhar essa Libertadores de 2019? O importante foi o seguinte, é que o Flamengo teve um poderio econômico muito grande, conseguiu montar uma equipe muito mais competitiva do que anos anteriores, 2016, 2017, 2018. E, porque se a gente for comparar 2018 com 2019, o Flamengo montou uma equipe muito mais competitiva, Por exemplo, nas laterais, Felipe Luiz e o Rafinha. No meio de campo, Gerson. No ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. E antes, disso, a gente tinha uma equipe que não entrava para disputar tudo, para ganhar tudo. A Copa do Brasil, o Brasileiro, a gente ficava ali sempre beirando o título, mas não conseguia ganhar. Por exemplo, como se fosse o Palmeiras, que entrava para ganhar e a gente, naquela época, 2018, a gente disputava, mas a gente não conseguiu ganhar. Então vamos falar da Libertadores de novo, porque em 2019 o Flamengo apresentou o Jorge Jesus, onde mudou completamente ali o cenário do futebol do Flamengo, o esquema tático, uma nova visão de jogo foi implementado com a chegada do Jorge Jesus e não foi fácil ganhar a Libertadores, a gente sabe disso, porque o histórico até então era pouco favorável, O Flamengo tinha 35 anos que não chegava a uma semifinal, 38 que não chegava a uma final, Então o ambiente ali não era tão bom assim para o Flamengo disputar a Libertadores. Mas com uma boa equipe a gente tinha expectativa, de chegar a uma etapa muito maior da Libertadores, onde a gente até então havia muito tempo, que o Flamengo não chegava. Nas oitavas de final enfrentou o Emelec ganhou a primeira partida de 2-0, o Flamengo voltou, e nessa partida de 2-0 com o Emelec lá no Equador, teve até uma grave lesão do Diego, onde o Diego voltou no final do ano, Foi um jogo bem maluco, esse primeiro jogo contra o Emelec também, porque o Jorge Jesus colocou o Rafinha na ponta, manteve o Rodinei na lateral, mas colocou o Rafinha na ponta, onde tinha muitos anos que ele não atuava, A última vez foi pelo Bayern de Munique, lá na Alemanha ainda havia muito tempo. No jogo de volta, o Gabriel Barbosa conseguiu fazer um jogo completamente dele, foi o artilheiro da partida ali, foi o artilheiro da Libertadores, mas conseguiu ter uma atuação muito brilhante e devolveu os 2-0 que o Flamengo tinha tomado lá no Equador. Devolveu os 2-0 e o Flamengo poderia ter feito mais, teve oportunidade para isso,
mas foi para os pênaltis e passou para as quartas de final nos pênaltis. Nas quartas de final enfrentou um gaúcho, que foi o Internacional, onde a gente sabe que o Internacional tinha um plano de jogo muito mais consistente, né? Muito mais não, consistente, né? Porque então o Flamengo vinha fazendo grandes partidas no Campeonato Brasileiro. Tinha uma dupla de zaga, o Internacional, com o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta, onde era uma zaga muito consistente, né? Tinha tomado pouquíssimos gols até então, e muita gente se perguntava se ia dar certo o Flamengo enfrentar uma equipe qualificada como essa, e se ia vencer, né? Muita gente dava até o Internacional como grande favorito para a partida, mas não aconteceu isso, né? Com a estrela brilhando, né, do Bruno Henrique, ele fez 2 gols e garantiu a vitória da equipe. No jogo de volta, o Internacional procurou fazer o gol, procurou manter ali um ritmo para ver se conseguia fazer os 2 gols que tinha tomado na primeira partida. Ele fez o primeiro gol com o Rodrigo Moledo numa jogada aérea, mas ali o ritmo já estava acabando, né, no final da partida, e num contra-ataque armado pelo Arrascaeta, o Bruno Henrique partiu para cima da defesa do Internacional, né, que estava exposta até então, só tinha um homem na defesa. Ele arrancou, tocou para o Gabriel Barbosa para fazer o gol e garantir a semifinal para o Flamengo. Na semifinal, o que nos esperava era um jogo completamente anormal, vamos dizer assim, porque o Grêmio estava com grande expectativa de enfrentar o Flamengo, né? Então a gente esperava uma equipe muito mais, um jogo muito mais equilibrado, tanto na primeira partida quanto na segunda, e não foi isso que aconteceu. Na primeira partida o Flamengo dominou de ponta a ponta, poderia ter saído com a vitória, mas não aconteceu, cedeu o empate no finalzinho. No segundo jogo, o Flamengo amassou, né? Primeiro tempo, o Flamengo estava tentando chegar ao gol do Grêmio, não estava conseguindo, mas o Grêmio estava segurando ali como podia, né? E saiu o gol numa jogada de contra-ataque, recuperação de bola no meio de campo, armou bem o ataque. O Bruno Henrique chegou na frente, fez o toque, né, para o Gabriel Barbosa, ele chutou para o gol e no rebote do Paulo Vitor, o Bruno Henrique fez o primeiro gol. No segundo tempo, na volta, né, o Grêmio estava meio ali voltando ainda, estava meio dormindo ainda dentro de campo, e conseguiu o Flamengo um atropelo, né? Foi um atrás do outro, e uma partida surpreendente e que diretores do Grêmio não acreditaram, os jogadores do Grêmio, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que até então vinha falando muitas coisas, né, do Flamengo, do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus não tinha conquistado grandes títulos, e ele chegou e montou, né, o Jorge Jesus, uma equipe, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, foi completamente dominante em cima do Grêmio e conseguiu fazer uma grande partida. Na final, o Flamengo foi meio que surpreendido, porque o River Plate conseguiu dominar muito bem a partida, fazendo pressão ofensiva, marcando lá em cima no Flamengo. Conseguiu fazer o primeiro gol logo no início da partida, com o Borré. No segundo tempo, o River Plate, por causa de uma substituição, a gente sabe disso, o técnico cadeado tirou o meio de campo, acho que foi o Fernandes, se não estou enganado, colocou o Lucas Prato, que perdeu a bola no meio de campo para o Arrascaeta. Ele tocou no Gabriel Barbosa, no Bruno Henrique. O Arrascaeta se apresentou novamente ao ataque. Ele tocou de novo no Arrascaeta, o Bruno Henrique. E ele tocou para o Gabigol fazer o empate, o gol do empate até então. E quando ninguém mais estava esperando, quando todo mundo achou que estava indo para os pênaltis, o Diego entrou muito bem na partida, lançou o Gabigol, que até então o Pinola fez o cabeceio errado, sobre um Pinola ele fez o cabeceio errado para trás, e o Gabriel Barbosa não desperdiçou, foi lá e fez o segundo gol, matando o jogo. Assim então o Flamengo campeão da Libertadores 2019. A grande importância, o que valorizou ainda mais a conquista do Flamengo, foram os 38 anos que ficou de fora da final e os 35 da grande final, e tudo isso aliado ao bom planejamento que teve no início do ano de 2019, contratando peças como Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Felipe Luiz, o Rafinha e o Pablo Mari, que até então era desconhecido. O Flamengo foi buscar na segunda divisão da Espanha e encaixou como uma luva no time do Flamengo. O time do Flamengo conseguiu vencer a Libertadores por esses 3 pontos aí, né? Planejamento,
e os 2 anos, né, os anos que ficou de fora da final, 38, e da semifinal, 35. Se você gostou do vídeo, da nossa análise, se inscreva no canal, apertando o botão vermelho que está aqui embaixo, acione o sino da notificação, deixe seu like no vídeo que me ajuda demais. Valeu, falou, tchau.